Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje eu venho trazendo uma aula muito legal de eletroquímica, a quarta aula. Na primeira e na segunda a gente falou de pilha, na terceira e na quarta a gente tá falando de eletrólise, tá bom? Vamos que tem bastante coisa legal pra gente ver. Quais são as aplicações da eletrólise? Como eu falei, essa é a quarta parte, o início da eletrólise tá na parte 3, se você não viu, dá uma olhadinha lá, tá? Galvanoplastia. A galvanoplastia é uma produção que a gente tem um uso industrial bastante legal, onde a gente vai revestir, recobrir um metal menos nobre com um metal mais nobre. Então a gente tem lá o ferro galvanizado. Quando eu tenho um talher que eu quero cobrir com prata, que eu não quero fazer de prata pura, mas eu quero um recobrimento de prata. Coisas cromadas, né? Torneira, partes de metais que aparecem tanto em moto quanto em carro. Tem muita gente, eu falei isso na aula passada, muita gente que acha que banhar uma peça a ouro, a cobre, é você pegar a peça e mergulhar no metal derretido, né? Tipo assim, você faz um banho de ouro derretido lá, enfia a caneta e pronto, ela tá banhada a ouro. Não, gente, não é assim. Até porque, se fosse assim, eu já dei até o exemplo, vou repetir o exemplo, que é o da maçã do amor. Você enfia ela na calda, quando você tira, a calda escorre. E isso aconteceria com o ouro. Além do que, boa parte dos metais, se eu colocasse no ouro derretido, ia derreter também. Porque o ouro tem ponto de fusão muito alto. Não ia dar certo. Então, o que a gente faz é colocar a peça que eu quero fazer o banho de ouro, pode ser uma caneta, pode ser um anel, pode ser um brinco, no polo negativo. Então eu prendo essa peça no polo negativo. O meu polo agora, ele não é mais inerte. O meu polo agora, ele faz parte da reação, né? Ele tá ali atuante na reação. Aí, o que vai acontecer é que nesse polo negativo, ele vai atrair o ouro da solução. Vai ter uma solução, a gente vai ver a imagem, vai ter um ouro dissolvido na solução. Esse ouro que está com carga mais 1 ou mais 3 vai ser atraído para esse polo negativo, vai receber elétron. Se for o 1, vai receber um elétron. Se for o 3, vai receber 3 elétrons e vai virar ouro zero. E aí ele vai recobrir a peça, ele vai banhar a peça. Então aqui a gente tem um exemplo de um anel, tá? Um anelzinho, que ele foi colocado no polo negativo. Ele é um anel de metal menos nobre, você vê que ele aqui é prateado, né? Eu quero que ele fique dourado no final. No anodo eu vou botar barras de ouro. Podem ser bem fininhas, tá? Não precisa barra muito grande, não. Uma barrinha fininha de ouro. E na solução eu também vou botar ouro. Ouro na forma iônica. Ouro 1 ou ouro 3. O que vai acontecer é que no anodo vai acontecer oxidação. Então a gente vai observar que esse ouro que tá aqui... Deixa eu botar minha canetinha aqui, ó. Esse ouro que tá aqui, ó, que é ouro zero, ele oxida e vem para a solução e vira ouro positivo. Não é prata, é ouro. Eu vou fazer com a prata também, mas agora não é prata, agora é ouro. Então vamos lá. Já tô pensando lá na frente, galera. Então, ó, aqui é ouro positivo. Pode ser de novo mais 1 ou mais 3, tá, gente? Tanto faz. Mais 1, mais 3 aqui, né? Vai depender da quantidade de carga, vai depender da intensidade, enfim, tem uns fatores aqui que vão influenciar nisso. E aí esse ouro positivo, ele acaba sendo atraído para cima da peça, porque ele é atraído pelo polo negativo, tá bom? E aí ele vai acabar recobrindo a peça. Aqui é a mesma coisa, ó. A ideia é a mesma. Eu tenho um ouro aqui na minha barrinha, ele oxida, vai para a solução, e da solução ele vem e recobre a moeda. Por isso que a gente tem moedas banhadas a ouro, tá? Aqui, como a gente faz brinquinhos, olha só, essa plaquinha aqui, que parece uma redinha, não sei se você consegue ver que parece uma redinha, tá cheio de brinquinho agarrado nele, tá? Esses brinquinhos são todos brinquinhos de metal mais simples e que foram banhados a ouro, né? Foram folheados a ouro. O processo é o mesmo. Essa plaquinha, essa redinha aqui é o meu polo negativo, tá bom? E aqui eu tenho uma solução que contém ouro também. Basicamente, a minha reação, para ser mais, né, específica, tá aqui, ó, polo positivo e polo negativo. Lembrando que eu vou ter uma solução
Aliás, esses polos aqui estão trocados. Esse aqui é o polo negativo e esse aqui é o polo positivo. Peguei o desenho na internet, não reparei isso. Agora explicando é que eu fui reparar. Mas não tem problema não, que a gente corrige. O polo negativo vai atrair o ouro. Então, o ouro positivo vai ser atraído para o polo negativo e vai aderindo ao anelzinho, que esse anelzinho aqui é de alumínio. Então, a gente vai depositando o ouro em toda a superfície e o ouro que está na plaquinha vai para a solução. Ele acaba sendo dissolvido e aí com o tempo ele vai corroer. A gente vai ver que ele vai sofrer uma corrosão aqui e vai ficar desgastado, tá bom? Mas leva um tempão, tá? Leva um tempão para isso acontecer. Gente, os outros processos vão ser iguais. Eu vou me tornar até repetitiva. Vou fazer niquelação. O que eu faço? Pego a peça que eu quero niquelar, boto no polo negativo. Aí, o polo negativo vai atrair o níquel, que vai ganhar elétron, vai virar níquel zero e vai cobrir a peça. Então, tá aqui a minha peça que ganhou um banhozinho de níquel. Mesma coisa, igualzinho ao ouro, tá? Aqui a mesma coisa, prateação. Vou botar a peça prateada no polo negativo. O polo negativo atrai a prata da solução, que ganha elétron e recobre. Aqui eu até achei engraçado o desenho que eu consegui, porque ele é um objeto bem diferente, né? Um objeto cheio de reentrâncias. O pessoal fica me sacaneando por causa desse hipopótamo. Mas a ideia aqui é que é um objeto que não é um objeto tipo um anel, que é todo arrumadinho, sabe? Ele tem um monte de reentrâncias, ele tem um monte de buracos. E a prata consegue atingir qualquer lugar que a água encoste, porque isso é uma solução aquosa, qualquer lugar que a água encoste, ela consegue cobrir isso aqui de prata. Então, a mesma coisa, ó, polo negativo, a prata vai para o objeto, ganha elétron, reduz no objeto, e a prata que está na plaquinha de prata vem para a solução. Então, é sempre o mesmo processo, sempre a mesma coisa. Cobre, para ficar repetitiva de novo, a substância que eu quero que seja cobreada, eu boto no polo negativo, o cobre é atraído para ele, vira cobre zero, e aí eu vou ter objetozinhos cobreados. Aqui eu tenho um processo de cobreação. Então, a chave, eu quero cobrear uma chave, ela tem que estar no polo negativo. O cobre da solução, que é um cobre 2+, ele vai ser jogado em cima da minha chavinha. E aqui um fio de cobre. Aqui ele usou o próprio fio já é de cobre, né? Então ele só descascou o fio e aí esse cobre vem para a solução, tá? E aí eu fico com objetos cobreados. É como a chave era, como ela ficou, como era o talher e como ele ficou, né? Depois de cobreado. Outra forma, né, importante, que isso cai no Enem pra caramba, então se você vai fazer Enem é bom você ficar atento, é a obtenção do alumínio. Eu já tinha explicado que a obtenção do alumínio é feita por eletrólise ígnea, né? A gente vai pegar a bauxita e vai transformar a bauxita em alumínio metálico. Normalmente, eu passo a bauxita por um processo e junto, para facilitar esse processo, uma outra substância chamada criolita, tá? Então, eu junto, né, a alumina, que é a bauxita, tá? A bauxita é uma misturada danada, mas ela tem óxido de alumínio, que vulgarmente é chamado de alumina, mas é óxido de alumínio, tá? E aí eu vou fundir junto com esse carinha aqui, e aí a fusão fica mais fácil. Esse cara ajuda a fundir, como se eles formassem uma mistura eutética, o ponto de fusão fica mais baixo. Bom, o processo industrial é esse aqui. Toda essa caixa que está pintada de marrom, tá vendo? Toda ela que está pintadinha de marrom, ela tem carga negativa. Toda ela, tá? Essa caixa inteira aqui tem carga negativa. O alumínio que tá aqui, tá vendo isso verdinho? Isso que tá de verdinho é a mistura que tem alumínio. Tá misturado a alumina com a criolita. Que para você só precisa saber do Al2O3, tá? Porque é ele que reage, é ele que é importante. Então, o Al2O3 está aqui nessa parte verdinha. Então, o que ele faz? O alumínio, que era 3+, ele vai ganhar elétron que está na caixinha, que está nessa caixa marrom aqui. Ele ganha 3 elétrons e vira alumínio zero. Diferente do sódio zero, vocês viram que no exemplo que eu coloquei lá na eletrólise ígnea, quem não assistiu essa aula, assista.
O sódio zero, ele é menos denso, ele flutua. O sódio zero é tirado por cima. O sódio metálico, ele é menos denso que a mistura de NaCl. Então, o sódio sobe, eu tiro o sódio por cima. O alumínio é mais denso que a mistura que está aqui. Então, eu tenho que tirar ele por baixo. Ele desce e eu tiro ele por baixo. Então, aqui já é o alumínio zero. O problema, galera, é que o alumínio, ele vira alumínio 3+, quer dizer, vira não, ele só se solta, ele solta do oxigênio. E o oxigênio 2-. O alumínio ganha elétron, vira alumínio zero. O oxigênio perde elétron, ele é negativo, ele perde elétron e vira oxigênio, né, gasoso. Só que uma alta dose de alumínio gasoso em alta temperatura, como está isso aqui, com certeza eu teria um problema sério aqui de possibilidade de explosão, né? Muito oxigênio num ambiente quente, isso aqui seria perigoso. Então, o que a gente faz? A gente bota grafite, a gente bota anodos de grafite aqui. À medida que o oxigênio vai sendo produzido, ele reage com carbono e forma CO2. Então, esse oxigênio gasoso que está aqui, ó, ele num processo secundário, ele reage o carbono grafite mais oxigênio e vira CO2. Então, essas bolinhas de CO2 que estão aparecendo aqui é porque é mais seguro você liberar CO2 do que liberar O2. Lembrando que isso aqui é uma eletrólise ígnea, lembrando que isso aqui está numa temperatura muito elevada. Isso provavelmente ia explodir, tá? Bom, vamos lá. Purificação de metais. É outra forma de eu utilizar processo de eletrólise. E aí é mais engraçado ainda. Por quê? Eu vou fazer a exemplificação do cobre. Você vai ver que é cobre, cobre, cobre. Cobre impuro, cobre puro, cobre na solução. Então, vamos tentar acompanhar isso. De um lado, o cobre impuro vai corroer. Do outro lado, o cobre puro vai sofrer redução e vai aumentar a quantidade de cobre puro, tá? E vai se formar uma lama, né, de material. Isso já caiu no Enem, tá? Essa questão agora que eu tô falando já caiu no Enem, né? É antiga, mas já caiu. Purificação de cobre. E aí eu vou produzir um cobre, tá? Que antes era impuro, agora eu vou conseguir produzir um cobre purinho. Bom, galera, a ideia aqui é a seguinte. Vamos entender o passo a passo aqui, ó. No polo positivo, ó, anodo, oxidação. Então, no polo positivo, eu vou botar o cobre impuro. Eu vou botar o cobre que tá, né, ruim, o cobre que tá com substâncias que não são cobre. Ele começa a oxidar. Então, você vê que, ó, migração de íons cobre, tá vendo? O cobre deixa de ser cobre zero, aí você vai ver que ele vai começar a corroer. Você vai ver que esse cobre impuro aqui vai começar a gastar. E o cobre vai vindo para cá. E o que é sujeira? O que é sujeira vira essa laminha aqui, ó, lama anódica, quer dizer, a lama que aconteceu no anodo. Isso aqui nada mais é do que as sujeiras, que não conseguiram sofrer oxidação. E aí eu vou ficar com cobre na solução. Esse cobre que está na solução, ele vai ser atraído para o polo negativo, já que ele é positivo, ele é atraído para o polo negativo e vai fazer com que esse cara engorde. Então, antes eu tinha aqui, ó, tá vendo? Era só uma partezinha de cobre, ele agora vai ganhar, ó, uma quantidade de cobre, só que dessa vez esse cobre tá purinho, tá bom? Aqui, só para vocês verem, é o mesmo processo, só que industrial. Então, você vai ver várias barras de cobre puro e várias barras de cobre impuro. Esse aqui, como você pode ver, tá sofrendo corrosão e aí tá decaindo uma lama aqui assim, tá vendo? Aí fica uma laminha depositada aqui e aí o cobre daqui vai se depositar aqui e isso aqui vai engordar. Essas plaquinhas puras aqui, ó, vão com o tempo ficando gordinhas, que elas vão ganhando uma cobertura de cobre zero. Fê, por que tem que ser cobre também? Porque se eu raspar e arranhar, não adianta deixar, por exemplo, um alumínio embaixo. Porque se eu raspar, eu posso raspar o alumínio também, né? Tem que ser cobre, cobre, cobre. Tem que ser tudo cobre, tá? Bom, vamos para a parte mais trabalhosinha, né? Que é a parte de cálculo, estequiometria. Então, a gente vai calcular o quanto que eu consigo depositar. Tem algumas relações que eu tenho que me lembrar, tá? Essa daí a gente vai usar pouco, então eu vou fazer só um comentário.
eu vou usar mais a próxima relação, mas que veio dessa. Todo mundo aí deve lembrar que a carga de um elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, isso aí é, né, definido pela física, não fui eu que inventei, tá? Quanto que dá a carga de um mol de elétrons? Aí é uma estequiometria, gente. Aí é só uma estequiometria. Um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o mol de elétrons, que são 6 vezes 10 a 23 elétrons. Lembra que isso aqui, ó, equivale a 1 mol de elétrons, tá? Isso vai dar 96.500 coulombs, que a gente pode também chamar de um Faraday. Na química, a gente vai trabalhar muito com esse valor aqui, tá? Então, o que é esse valor? É 1 coulomb para cada mol de elétrons, ok? E se eu dobrar o número de elétrons, dobra esse valor. E se eu triplicar o número de elétrons, triplica esse valor, beleza? Fica atento. Preciso decorar esse número? Normalmente não. Normalmente esse número vem na tabela ou na questão. Se for no Enem, vem na questão. Se for uma UERJ, por exemplo, ou outros vestibulares, né, na maioria dos vestibulares, esse dado costuma vir nas tabelas. Poucos são os que não vêm, tá? Bom, outra coisa que eu não posso esquecer, na CNTP, né? Na CNTP, um mol de qualquer gás vale 22,4 litros. E aí a gente também tem outro dado, que vem da física, que eu também vou precisar, que é igual a IT, que a quantidade de carga vai estar em coulomb, a intensidade de corrente vai estar em ampere e o tempo em segundos, tá? Isso vem da física, eu só vou usar. Bom, agora a gente vai fazer vários exemplos para justificar isso que eu falei, né? Então, lembra quando eu falei agora da galvanoplastia, que eu cubro um metal com outro metal? Aí eu quero saber quanto que eu vou usar de um determinado metal ou quanto que eu vou produzir em cima do outro. Aí tem um anelzinho de alumínio. Quanto que eu vou produzir de alumínio zero em cima desse anelzinho, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Bom, galera, a primeira coisa que eu tenho que me ligar é sulfato cúprico. O que me interessa aqui? O cobre. Ico, terminação de inox mais alto. Existem dois cobres. Cobre mais 1 e cobre mais 2. Ico, cobre 2. Fê, eu tenho que saber que cobre é cobre 1 e cobre 2? Tem. Tem que saber que a terminação Ico é do cobre 2? Tem. Isso é matéria do primeiro ano, tá? Então, fique esperto. Por que se eu errar aqui vai dar errado? Porque a nossa conta é por mol de elétrons. Então, se eu errar a quantidade de elétrons, eu vou errar a conta toda. Então, montei a reação, os cobres vão ganhar elétron e vão virar cobre zero. Cada cobre ganha 2 elétrons e vira cobre zero. Ele quer saber o número de íons cobre 2+, ó. Então, tô falando desse cara aqui, ó, íons cobre 2+, que são reduzidos por uma quantidade de eletricidade igual a 1 Faraday, que é coulomb por mol. Gente, presta atenção. A proporção aqui, ó, 1 mol de cobre 2+ para 2 mol de elétron, tá vendo? Se eu tirei daqui. Então, vamos lá. Ó, 1 mol de cobre 2+, eu usei 2 mol de elétron. Cada mol de elétron é 1 Faraday, então usei 2 Faradays. 1 mol de elétron, quantos mols de cobre eu vou ter? Galera, daqui para cá, divisão por 2. Daqui para cá, divisão por 2. Mais mole que isso, impossível, tá? Então, lembra, ele tá perguntando aqui, né, para cada 1 mol de cobre, de íons cobre, quanto eu vou gastar em Faraday, ok? A proporção é de 1 para 2, e foi o que eu escrevi aqui, ó. 1 mol de cobre, 2 mol de elétron. Ele quer 1 Faraday, quantos mols de cobre eu vou conseguir? Bem facinho. Próxima. Ele me dá a reação, ótimo, graças a Deus. Então, alumínio 3+, ganha elétron, 3 elétrons, e vai dar alumínio zero. Aí ele dá o dado, como eu falei com vocês, né? 1 Faraday, 96.500 coulombs, é a carga de 1 mol de elétrons. Quanto tempo ele leva para a deposição de 9 kg de alumínio metálico. Então, repara que ele agora está falando desse aqui, ó, alumínio metálico com a relação de elétrons. Então, fazendo a resolução,
eu tenho a proporção de 1 para 3. Então, 3 mols de elétron, aqui ó, 3 mols de elétron para 1 mol de alumínio zero. Cada mol de elétron, tá? Cada mol de elétron, 96.500 coulombs. 3 mols de elétron, 3 vezes 96.500 coulombs. E ele fala isso aqui, ó. 96.500 é a carga de 1 mol de elétrons. Então, 3 mol de elétrons, 3 vezes esse valor. Isso aqui eu tirei da tabela. 1 mol de alumínio, 27 gramas. Isso aqui é na tabela periódica. Passei para grama, porque as unidades aqui tem que ficar iguais. Então, grama aqui, grama aqui. Então, 9 quilogramas são 9.000 gramas, tá? Então, só ajustei a unidade aqui. E aí, galera, só fica bastante esperto, que às vezes vocês são preguiçosos, tá? Vocês querem multiplicar todo mundo aqui em cima primeiro para depois dividir. Cara, não faz essa besteira. Aqui, não faz essa besteira. Simplifica o que der. Porra, 3 e 27 são simplificáveis. 9.009 são simplificáveis. E aí a conta fica fácil, tá? Depois eu só fiz um ajustezinho no final, né? Q igual a IT. Como ele quer saber quanto tempo, Q é a quantidade de coulombs que eu encontrei. E ele me dá aqui, ó, 10 amperes. E T o tempo que sai em segundo. Então, só fazer a continha, que é uma divisão por 10. Agora, pelo amor de Deus, tá? Não fica fazendo conta aqui no numerador para depois dividir por 27, você vai apanhar muito. Sério, os números aqui são, às vezes, bem chatinhos se você não simplificar. Aqui, ó, de novo ele pede o tempo que eu preciso para depositar essa quantidade de zinco metálico numa eletrólise. Eu vou usar 2 amperes. Então, a primeira reação. O zinco tem NOx fixo. Tem que saber? Tem que saber. Zinco é NOx mais 2. Não tem outro NOx para ele. Ou ele é metal zero, ou ele é NOx mais 2, tá? Como qualquer metal. Metal pode ser zero sempre. Mas ou ele é metal zero, ou ele é metal mais 2. Aí ele tem que ganhar 2 elétrons. Eu tô falando desses dois aqui, ó. Zinco se depositando é zinco zero. Então, zinco zero e 2 elétrons. Então, 2 mols de elétron, 1 mol de zinco. 2 mols de elétron, 2 vezes 96.500 coulombs. Esse aqui estaria na tabela. Ele não deu aqui porque tá na tabela, tá? Massa do zinco tá na tabela periódica. 65,5 gramas de zinco. X coulombs para 32,75 gramas de zinco. Mesma coisa que eu falei com vocês, gente. Não arrisca. Faz a simplificação. Olha só. Dividir 2 e 65,5 é mais simples. E aí, olha o que eu encontrei. Bingo, 72,75, a mesma coisa. Então, minha conta sai muito fácil. Simplifica primeiro, não fica batendo cabeça em conta. Isso vale para qualquer conta de física e matemática. Depois, ó, Q igual a IT. Aqui a quantidade de coulombs que eu encontrei. O nosso I, 2 amperes. E eu quero o tempo, que está em segundo. Só pegar isso aqui e dividir por 2. Molezinha, vai. Uma solução de nitrato de prata foi eletrolizada por 1 hora. Ele agora me deu o tempo. Então, eu tenho aqui, ó, 1 hora. Só toma cuidado que a gente trabalha em segundo, tá? Ele me fala de uma corrente elétrica de 2 amperes. Eu quero saber a massa que é depositada de prata no cátodo. Eu tenho que saber qual é a reação da prata. A prata, assim como o zinco, tem NOx fixo. É mais 1. Preciso saber isso? Precisa. Matéria do primeiro ano. Então, ó, a prata, que é mais, ganha 1 elétron e vira prata zero. Então, a proporção que eu teria é 1 para 1, tá? Mas como ele me deu o tempo e me deu a amperagem, eu consigo fazer o Q igual a IT primeiro. Então, ó, o I, 2 amperes. O T tem que estar em segundo, tá? Então, 1 hora para segundo é só multiplicar por 3.600. Então, passei para segundo e aí tenho Q igual a 7.200 coulombs. Como eu falei, a proporção entre prata zero e o mol de elétron é 1 para 1. 1 mol de prata para 1 mol de elétron. Então, 96.500 coulombs. Massa da prata está na tabela, 108 gramas. 7.200 coulombs para X. E aí, a mesma coisa. Aqui não tem muito que dá para fazer, mas a gente pelo menos pode cortar os zeros, né? Pelo menos isso. Não dá pra fazer muita coisa. Mas assim,
é uma dica que eu ainda dou, tá? É uma dica que eu ainda dou. Se você preferir, faz essa conta aqui primeiro, gente. Divide. Ó, esse número aqui, ele não é um número tão ruim, porque ele é terminado em 5, então as contas acabam ficando fáceis. A hora que você pega esse número e tenta dividir, você não vai conseguir, vai ter que botar 0, vai colocar um 0. Vai melhorar, porque ele vai ficar simplificável por 5, você vai ver que vai ajudar, mas tenta simplificar primeiro antes de sair fazendo conta, tá? Mais uma questãozinha, só que agora envolvendo gases. Eu tenho uma solução de ácido sulfúrico numa cuba eletrolítica. Ele agora me dá o tempo, ó. Já tá em segundo, não vou precisar mexer. Ele me dá 10 amperes. Eu quero o volume de O2 e de H2 na CNTP para cada eletrodo. E ele me dá o volume molar, 22,4 litros. Nem sempre ele vai dar não, tá? A reação global da água a gente já viu hoje. A água me dá 1 de H2 e meio de O2. A proporção é de 1 para meio. Vou calcular o Q igual a IT porque eu tenho tempo e tenho corrente, né? Amperagem. Então, tem lá Q igual a IT 9.650. Proporção dessa reação aqui, vê se você vai lembrar, ó. Eu não botei aqui, mas vamos lá. 2 de H+, mais 2 elétrons, dando H2. E aí a proporção é para cada mol de hidrogênio, 2 mols de elétron. Ó. É essa proporção aqui, ó. Gás hidrogênio com elétron. Cuidado para não pegar o íon hidrogênio, porque senão vai dar errado, porque aí vai dar 1 para 1. Tá? Eu quero gás hidrogênio com os elétrons. 1 mol de hidrogênio na CNTP, 22,4 litros. 2 mols de elétron, 2 vezes 96,500 coulombs, 9.650, vai me dar 1,12 litros, tá? E aí, eu não vou precisar fazer essa conta toda de novo para o oxigênio, porque dá para ver que aqui a proporção é 1 para meio, que o oxigênio é metade do hidrogênio, ou que o hidrogênio é o dobro do volume de oxigênio. Eu posso dizer que o hidrogênio é o dobro do oxigênio, ou que o oxigênio é metade do hidrogênio. De qualquer forma, basta dividir esse valor por 2. Porque se o oxigênio é metade do valor do hidrogênio, em litros, tá? Isso dá para fazer em litros, em massa não dá não. Mas no volume eu posso fazer isso tranquilamente. Então, o volume de um é o dobro do volume do outro. Então, não precisei fazer conta de novo. Se fosse massa, eu ia ter que fazer proporção estequiométrica, tá? Se fosse massa, eu ia ter que fazer 1 mol de um para 2 mols do outro, aí fazer as massas molares. Mas em volume eu não preciso não, em volume eu posso fazer direto. E pra gente fechar, as células em série, que caiu no Enem há pouco tempo atrás. Quando eu tenho células em série, é como se eu ligasse uma célula na outra, uma pilha na outra, mais ou menos o que você faz quando você coloca várias pilhas no mesmo objeto, você faz células em série. Você reparou que você nunca pode botar uma pilha para cima e a outra para cima também? É uma para cima e uma para baixo, uma para cima e uma para baixo, uma para cima e uma para baixo? Sabe por quê? Oxidação, redução, oxidação, redução, oxidação, redução. Sempre assim. Então, aqui a gente vê bem isso, ó. Oxidação, redução, oxidação, redução, oxidação, redução. É uma pilha para cima, uma para baixo. Uma para cima, outra para baixo. Sempre assim. E quem manda são sempre as pontas, tá? Esses dois aqui são as partes mais importantes. Se um deles reduzir, esse daqui obrigatoriamente, quer dizer, esse aqui é oxidar, né? Anodo oxida. Se esse aqui oxidar, esse aqui efetivamente reduz, obrigatoriamente reduz. E aqui eu tenho que sair trocando, assim. Se aqui é oxidação, aqui é redução. Se aqui é redução, aqui é oxidação. Eles têm que inverter os polos aqui, não tem jeito. Quem manda são as pontas, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, numa ponta, eu não sei se é anodo ou se é cátodo, mas eu coloquei aqui zinco e aqui eu coloquei prata, eu sei que a prata é um metal nobre que ela quer reduzir, e eu sei que o zinco é um metal comum e quer oxidar. Então, assim, eles são obrigados a fazer o que eles, né, tendem a fazer. Mas se eu trocar, por exemplo, deixa eu apagar aqui, se eu trocar o zinco por cobre, o cobre também quer reduzir. Só que o cobre tem um valor de redução dele de 0,34, enquanto a prata tem um valor dela de redução de 0,80. Então, o cobre não
não vai conseguir fazer o que ele quer. Ele vai ser obrigado a oxidar. E aí o valor dele, que era mais 0,34 para redução, fica menos 0,34 para oxidação. Gente, não tem jeito, tá? As pontas é que decidem, as pontas é que mandam. Uma vai oxidar, a outra vai reduzir. Então, você sempre vai matar na ponta quem oxida e quem reduz. Como a prata tem um poder de redução maior que o cobre, a prata reduz e o cobre oxida. Se fosse cobre e zinco, o cobre reduziria, ó, vou trocar agora, cobre e zinco, ó. Vou botar ali, ó, cobre e zinco. Paga, filho. Se eu colocar cobre e zinco, o cobre vai querer reduzir e o zinco vai querer oxidar. Então, cobre e zinco, um reduz, outro oxida, mas o cobre preferencialmente reduzindo. E aí, aqui no meio, não interessa. Eles vão ter que fazer o que eles, né, são obrigados a fazer. Então, esse cara aqui obrigatoriamente vai ter que oxidar, esse cara aqui obrigatoriamente vai ter que reduzir, não tem jeito, tá? E aí, galera, aqui eu tenho um exemplo de várias soluções e aí a gente vai observar que aqui é uma solução aquosa, né, gente? Se aqui é uma solução aquosa, aqui tem água. Então, o nitrato não oxida nem reduz. Então, aqui vai sair O2. Tá? Desse lado aqui, ó, vai sair O2, que nem tá anotado aqui. A prata reduz, aqui é o polo negativo. Esse aqui é positivo, aqui é negativo. A prata reduziu. Aqui é positivo, sai O2. Aqui é negativo, sai H2. Aqui é positivo, sai Cl2. Aqui é negativo, sai H2. Aqui é positivo, sai O2. E aqui é negativo, sai H2. Então, tem que ficar atento. Agora, uma outra coisa que é importante, até para o próximo exercício, é você se ligar do seguinte. Vamos supor que nesse processo aqui tenha passado na primeira célula, vamos supor, 96.500 coulombs, tá? Vamos supor que tenha passado por aqui 96.500 coulombs. Quanto passou por aqui? 96.500 coulombs. Quanto passou por aqui? 96.500. Quanto passou por aqui? 96.500. Isso aqui é uma célula fechada. Se a gente vê que os elétrons, eles vão migrar, né, sempre de uma célula para outra e a quantidade de carga desses elétrons é o mesmo. O número de elétrons doados é igual ao número de elétrons recebidos. O que passar numa vai passar na outra, tá? E isso vai ajudar a gente a matar umas questões. Então, aqui, vamos pegar essa questão aqui. Eu tenho uma cuba em que eu tenho uma solução de nitrato de cobre. Ela vai estar ligada com outras duas. Então, são 3 células seguidas. A segunda tem nitrato de prata e a terceira tem cloreto de zinco. Então, a primeira é nitrato de cobre, a segunda é nitrato de prata, a última é cloreto de zinco. Esse conjunto ele é ligado em série e vai ficar um tempo ligado. A gente sabe que isso aí tudo faz parte da questão. No tempo que ele fez a anotação lá, durante o tempo em que ele testou, ele viu que a massa de cobre depositada foi 0,64, tá? Isso aqui foi a massa de cobre depositada. A pergunta dele é: quanto que vai ser depositado de prata na segunda e de zinco na terceira cuba, tá? Então, são 3 cubas em série. Ele me dá o valor de cobre da primeira e pergunta quanto de prata e quanto de zinco que vai reduzir na segunda e na terceira. Primeira coisa que eu falei, quantidade de carga que passar na primeira cuba, passar na segunda e passar na terceira. Como aqui eu tenho a massa, eu consigo calcular a quantidade de carga. Então, a ideia aqui, ó, cobre, prata e zinco. O cobre vai migrar para cá e vai se depositar aqui. A prata vai migrar para cá e vai se depositar aqui no polo negativo. E o zinco vai migrar para cá e vai depositar aqui no polo negativo. E no polo positivo, o que vai acontecer? Esse caso aqui, isso não está na questão não, tô só dando uma explorada. Tudo aqui é solução aquosa. Como aqui tem cloro, aqui vai sair gás cloro. Como aqui e aqui são nitratos, são ânions oxigenados, aqui vai sair oxigênio e desse lado também, tá? Mas ele não perguntou isso, eu tô só aproveitando para brincar mais um pouquinho. Então, ó, vou matar a primeira célula de cobre. O cobre, como a gente viu lá, né, que é sulfato de cobre, então é seu SO4,
esse cobre aqui é 2+. Como é que eu vou saber que esse cobre é 2+, Fê? Como é que eu vou matar isso? É fácil, o ácido sulfúrico H2 é SO4. Se eu tirar os 2 hidrogênios, eu vejo que o sulfato é -2. Se eu tenho um cobre para um sulfato, é porque esse cobre é +2. Então, cobre mais 2 elétrons deu cobre 0. 2 mols de elétron para cada mol de cobre. Tá escrito aqui, ó. 2 mols de elétron para cada mol de cobre. Isso aqui tá na tabela, 2 vezes 96.500 coulombs, 2 mols de elétron. A massa dele na tabela, 64 gramas. Ele aqui, inclusive, arredondou, tá? Essa massa na tabela dele está arredondada. 0,64 para X. Eu acho a quantidade de carga que passou na primeira célula. O que passou na primeira célula vai passar na segunda e na terceira. Então, a cuba 2, prata, eu falei que tem inox fixo, então não tem errada. Uma prata a mais ganha elétron e vira prata 0. A relação tá aqui, ó. A prata que depositou e a quantidade de elétron. 1 mol de prata para 1 mol de elétron. 1 mol de elétron, 96.500 coulombs. 1 mol de prata na tabela, 108 gramas. O que passou de quantidade de carga na primeira vai passar na segunda. Então, 1.390 coulombs, eu vou ter 2,16 gramas de prata sendo depositada. E eu vou fazer a mesma coisa com o zinco. A diferença é que o zinco tem inox fixo, mas não é mais 1. A diferença é que o zinco é mais 2. 2 mols de elétron, 1 mol de zinco, 2 vezes 96.500 coulombs, 65,4 gramas de zinco, 1930 para X, e aí eu encontro 0,654. Esse valor aqui também foi encontrado na tabela, tá? Esse valor aqui é valor de tabela, tá bom? Bom, galera, é isso. Eu acho que, né, deve ter ficado bem legal, porque eu expliquei bastante coisa, a gente fez bastante exercício. Se você tiver dúvida, deixa lá nos comentários, deixa no chat do Teams e eu prometo que eu vou responder tudo. Se quiser e puder, deixa um like, que vai ser bem legal, tá? Beijos, fui!